paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, eu vou ministrar agora a lição número 8, que traz como título O Exílio de Davi. Estou aqui com a minha revista em mãos, você que é professor do EBD, que está acompanhando aí também pode pegar a sua revista. E nós vamos ministrar agora essa aula número 8. Bem, só para explicar como que funciona essa aula, é que o EBD em Foco produz agora dois tipos de conteúdo da lição, dois comentários. O primeiro comentário eu posto na segunda ou na terça-feira, que é comentando toda a lição, do começo ao fim, passando por cada tópico e subtópico. E o segundo comentário é esse aqui, que eu faço uma votação perguntando quais os subtópicos são mais difíceis e quais subtópicos você gostaria que fosse explicado de uma forma mais profunda. Então quem assistiu a primeira aula, clicou no link, votou e escolheu 3 subtópicos para ser abordado nessa aula aqui. Então essa aula aqui tem o objetivo de ir direto ao ponto de alguns subtópicos, 3 subtópicos mais precisamente, para esclarecer um pouco mais. São subtópicos que talvez são mais importantes, que as pessoas encontraram, que acharam mais importante ou acharam mais difíceis e, enfim, querem uma explicação mais profunda, e o objetivo dessa aula é trazer um esclarecimento desses subtópicos. Vale a pena assistir essa aula se eu já assisti a outra? Vale. Essa aula aqui ela não substitui a outra, ela complementa. Então você que quer uma aula mais direta ao ponto, que você já estudou e tal e quer se aprofundar no ponto, assista essa aula. Eu vou deixar disponível também um material para você baixar. Não é um material muito elaborado, mas algumas anotações, algumas coisas que eu fiz, que eu peguei aí para esclarecer algumas coisas desse subtópico. Tá? Então você está assistindo esse vídeo, pode na descrição do vídeo tem um materialzinho para baixar aí, só para que eu vou usar aqui, vai aparecer na tela, enfim, você vai acompanhar, mas vai ajudar você a entender melhor esses subtópicos. Então, vamos lá, vamos começar aqui o subtópico mais votado, né? Vamos falar aqui quais foram os mais votados. Bem, os mais votados foram o 1.1, que diz a caverna de Adulão, o subtópico 3.2, o preço de proteger Davi, e o 3.3, a sina de Doeg. Então são esses 3 subtópicos que eu vou abordar aqui nessa aula. É claro que a gente acaba passando pelos outros também de forma meio indireta aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre o exílio. Algumas pessoas também perguntaram sobre o que significa exílio, dar exemplos de exílio. Enfim, para algumas pessoas pode ser muito simples isso, muito óbvio, mas para outras não. Então vamos lá, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, você pode fazer essa pesquisa também, mas eu fiz aqui só para a gente pegar algo mais direto ao ponto. O que significa exílio? Então vamos lá, na tela aí agora. Expatriação forçada ou por livre escolha. Por metonímia, que é uma figura de linguagem, lugar em que vive o exilado. Ou sentido figurado, isolamento do convívio social, solidão. Tá, 3 definições, 3 significados de exílio. O primeiro que eu falei, expatriação, é quando alguém é levado para um outro país, é mandado para um outro país forçado. Ou porque a pessoa vai por livre escolha, ela quer sair do seu país e quer viver em outro país, geralmente por uma revolta política, a pessoa se autoexila ou é exilado de forma forçada por algum movimento político, alguma coisa que acontece. No caso aqui do Brasil, na época do regime militar, muitas pessoas foram mandadas para fora por algum outro motivo, ou elas mesmas se autoexilaram. Então isso é exílio. E no caso da Bíblia, a gente tem o exemplo de Israel, que foi levado para o exílio na Babilônia. Ou seja, a Babilônia invadiu a região de Judá ali, o Reino do Sul, escravizou o povo e levou para morar na Babilônia, e lá a ideia era que o povo perdesse a identidade, aprendesse uma nova língua, nova cultura e deixasse, quem sabe, até de existir. Mas não aconteceu bem isso porque Deus tinha a promessa de trazer de volta. Então eles voltaram do exílio e voltaram ali, se estabeleceram novamente na região, né, da Terra Prometida, enfim. Então assim, a Daniel foi levado para o exílio e morreu no exílio. Então Daniel foi um exemplo de alguém que foi exilado e ficou lá e morreu. Então muitos morreram lá, né? Eu acho que a maioria morreu e quem voltou foi uma nova geração. Mas enfim, na lição, a palavra exílio aqui foi usada no sentido figurado. O que significa? Que Davi se isolou. Ele estava fugindo de Saul e ele resolveu viver no isolamento. Claro que depois acompanhou a família dele, outras pessoas foram acompanhar ele, mas todos estavam na mesma situação. Então a gente observa aqui
um exílio de Davi, mas não que ele saiu para outro país, até mesmo depois ele vai para Moabe, que é uma outra região, de fato, no outro país. Mas na caverna de Adulão, ele estava procurando o isolamento. Então o exílio aqui de Davi não foi o exílio de ser levado para um outro país, mas foi um auto-isolamento por causa da perseguição de Saul. Continuando, o que significa de fato a caverna de Adulão? Então, as pessoas votaram no tópico 1.1 e eu fiquei meio na dúvida se o que eles estão querendo, quem votou, eu estou falando de quem votou, né? Quem não votou também pode estar com o mesmo pensamento. É o significado da caverna, porque isso seria o tópico 1.3, que é o simbolismo dela. Ou quer entender mais sobre essa caverna, localização, termos geográficos. Eu vou falar mais dessa questão geográfica, até mesmo porque nós, professores de EBD, temos que ter um conhecimento da geografia de Israel. Então vou colocar aqui um mapa aqui na tela para você observar a região de Israel e, no caso, eu coloquei uma setinha vermelha nas cidades que são citadas no capítulo 21 e capítulo 22. Você observar aí Gibeá, tá uma setinha em Gibeá, a terceira seta da esquerda para a direita, enfim, vamos lá, vou falar que você procura aí. Abaixo de Gibeá está Nobe, depois tem Adulão, Gat e do outro lado Moabe. Moabe fica do outro lado do Jordão, que é uma região fora de Israel. O que você precisa, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só como é que está aí melhor para enxergar. O que você precisa saber sobre essa questão da geografia de Israel? Primeiro, que Israel é um país pequeno. Então, diferente do Brasil, que eu, por exemplo, eu viajo muito entre Marabá e Belém do Pará, são cidades aqui do mesmo estado, que é 600 quilômetros de uma cidade para outra. Isso não existe em Israel. Israel, tu anda 300 quilômetros, já saiu de Israel. Né? Nessa parte vertical de Israel aí no mapa, 300 quilômetros já acabou. E na parte horizontal assim, de Israel, se sair do Jordão e ir para o rumo do mar, você anda 60, 80 quilômetros e já acabou, já chega no mar. Então Israel tem uma extensão muito pequena, não é um país muito grande. Então as cidades ficavam próximas, andavam 20 quilômetros, 30 quilômetros, era um dia de caminhada, chegava na outra cidade. Então não era algo tão longe assim, ir de uma cidade para outra. Por isso que acontecia muito deslocamento aqui deles de forma rápida, na época que não tinha carro, que não tinha nada de tecnológico, eles se deslocavam facilmente de uma cidade para outra porque eram muito próximos uma da outra. Então procure dar uma estudada nessa geografia que você vai entender melhor sobre essa questão geográfica de Israel. Adulão era uma cidade, tinha uma caverna lá próximo, né? Então era a caverna nas regiões de Adulão. Essas cavernas eram usadas às vezes para túmulo, né? Ou para pessoas se esconderem, e Davi se esconde nessa caverna, até mesmo diz que 400 homens estavam lá com ele, então era uma caverna grande, não era uma caverna pequena. Então a gente observa que era talvez era comum naquela época alguém que estava fugindo de outra pessoa se esconder nas cavernas. Então Davi optou por isso, e essa caverna, ela, no caso do simbolismo aqui, ela simboliza esse isolamento, trazendo para nós, né, seria alguém que resolve se isolar porque está passando por um problema, está passando por uma dificuldade. Só que o que a gente tem que entender aqui é que Davi estava agindo com falta de fé. Se você ler o capítulo 21, Davi ele está totalmente perdido. Ele sai fugindo de Saul e depois vai com Aimeleque, depois mente para o sacerdote Aimeleque. Depois ele vai para Gate, que é a cidade de Golias, a cidade dos filisteus. Lá ele finge de louco. Depois ele vai para Moabe, que é outro país. Então Davi está numa situação, no caso ele vai para Adulão e depois vai para Moabe, né? Então Davi está numa situação de falta de fé. Então isso, trazendo para nós, é justamente isso. Às vezes nós alcançamos tantas vitórias, mas chega no momento que parece que a gente, não anda, falha ali, e começa a faltar fé e a gente acaba até se isolando. Então esse exílio de Davi aqui foi uma coisa ruim para ele. Foi uma coisa ruim porque ele realmente estava agindo com falta de fé. Mas é aquele negócio, Deus pegou aquela situação ruim e moldou Davi. Quando ele chega em Moabe, Deus reanima ele com o profeta e ele volta para ajudar, né, e enfrenta Saul com coragem, com fé, não com medo como ele estava, né? Então Davi, o texto do capítulo 21 de 1 Samuel até diz que Davi estava com muito medo quando ele chega lá em Gate, falar com o rei de Gate. Então, realmente, o que fica aqui para nós a lição é que diante de dificuldades nós, às vezes, sentimos essa necessidade de nos isolarmos, de afastar das pessoas,
mas isso não pode ser algo muito longo. A gente tem que entender que ali a gente tem que buscar a Deus para voltar ao convívio, até mesmo porque cristianismo é sociedade, é união, é grupo de pessoas, né? Não existe cristão isolado, né? O cristianismo não é uma ilha, cada um isolado, não. O cristianismo é uma comunidade, então a gente tem que estar sempre inserido nessa comunidade, certo? Vamos para o tópico 3.2. O 3.2 fala assim, o preço de proteger Davi. Esse tópico apresenta Aimeleque como sendo o sumo sacerdote. Quem era Aimeleque? Vamos ver aqui a genealogia dele. Então Aimeleque está do lado aí de Itamar, Arão, Itamar, família de Eli, Ofni e Finés. Aí depois Finés teve Aitube e Icabode. Aitube que teve Aías e Aimeleque. Então ele era filho de Aitube, que era filho de Finés, que era filho de Eli. Tá? Então ele fazia parte da linhagem sacerdotal e era o sacerdote da época. Aimeleque, ele encontra Davi, Davi vai até ele, Davi diz que está com fome, e Davi, ele diz que só tem os pães da proposição, que eram os pães sagrados, que só podiam ser comidos pelo sacerdote, no dia de sábado, que era quando trocava os pães. E aí, Aimeleque dá esses pães para Davi. E a gente sabe que foi errado ele dar os pães para Davi. Só que aí entra uma questão. Davi disse que estava com fome, disse que estava a serviço do rei e que estava precisando dos pães para ele e seus homens. Davi mentiu quando ele disse que estava a serviço do rei. Então o errado na história não foi Aimeleque, o errado foi Davi. Mas vamos analisar a situação, o que acontece depois. Eu vou voltar aqui para a gente debater essa questão ética aqui de Aimeleque. Ele errou ou não, né? E aí quando Saul chama Aimeleque para conversar, ele descobre, Doeg fala que Aimeleque ajudou Davi, e Davi, como Saul estava revoltado querendo matar Davi, manda matar Aimeleque. E Aimeleque, ele é morto por Doeg, os homens de Saul não querem matar, Doeg, que era um edomeu, mata os sacerdotes, 85 sacerdotes, e ainda mata mulheres e crianças. Então foi uma chacina, algo realmente muito cruel que Saul manda fazer. Então Doeg comete esse tipo de crime lá, essa chacina, e mandado por Saul. E aí entra a questão, muitos vão falar assim, Aimeleque teve o que mereceu. Aimeleque, ele pagou o preço pelo seu erro. Aí tem 3 correntes aqui, e uma corrente diz o seguinte, que isso aqui foi o cumprimento da profecia que Eli recebeu lá no passado, que a sua casa não teria mais sacerdotes. Muitos vão dizer isso, que Deus agiu aqui com justiça. Eu não concordo muito com esse ponto de vista, porque Deus poderia agir com justiça sem ser algo tão cruel. Então Aimeleque aqui, ele morreu por causa da crueldade de Saul e não porque, do meu ponto de vista, né, não somente meu, mas de vários teólogos, morreu aqui por crueldade de Saul e não porque Deus estava cumprindo a profecia. Um outro ponto de vista que algumas pessoas abordam é que Aimeleque estava pagando o preço pela sua desobediência ali de dar os pães da proposição para Davi, porque, segundo a lei, não podia fazer isso, ele tinha que comer esses pães juntamente com os sacerdotes e não era para dar para Davi. Então isso foi uma desobediência de Davi. E para abordar isso aqui, eu quero falar um pouco sobre um tema de ética cristã, que é defendido pelo Norman Geisler. Deixa eu ver se o livro dele está aqui, eu tinha pegado o livro, está aqui. O livro do Norman Geisler, que é esse livro aqui, ó, Ética Cristã. Então, o livro do Norman Geisler, vou colocar mais próximo aqui, é um teólogo muito conceituado, Norman Geisler, e acho que ele até faleceu recentemente. E aí, o Norman Geisler, ele trata de um tema aqui chamado absolutismo graduado. O que é o absolutismo graduado? Ele diz o seguinte, que é uma classificação de deveres dentro da Bíblia. Deus deve ser amado mais do que o homem deve ser amado mais do que as coisas. Há uma pirâmide de valores em que Deus se encontra no topo, as pessoas no meio e as coisas na base. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente vai tomar uma decisão ética, a gente tem que olhar isso aí. Deus em primeiro lugar, depois o ser humano e depois as coisas. Colocar aí. Tem gente que troca essa ordem, coloca as coisas acima do ser humano. A maioria coloca Deus em primeiro, de fato, tudo bem. Mas troca a ordem. E aí coloca as coisas mais importantes. E como é que isso se encaixa dentro desse contexto aqui? Segundo o Norman Geisler, no absolutismo graduado,
há leis morais maiores e menores. Então ele fala assim que nem todas as leis morais possuem o mesmo peso. Então cita em Mateus 23:23 e Mateus 5:19. A Bíblia fala da maior virtude, do maior ato de virtude, do maior mandamento. Então quando a gente fala de lei de Deus, a gente observa que a lei foca muito na questão de amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então quando Jesus fala do maior mandamento, da maior virtude, o Norman Geisler ele entende que dentro das coisas certas que Deus exige de nós, tem algumas coisas que têm um peso maior. E aí, diante de algumas situações complicadas, onde tem um conflito moral, nós temos que optar pelo maior, pela lei que tem um maior peso. E o que isso significa? Isso significa que, no caso das parteiras hebreias, e no caso de Raabe, elas tiveram que mentir para salvar vidas. Então tem uma situação onde tem uma lei que ela deve seguir, que é a questão de falar a verdade, porque a gente tem que falar a verdade, e por outro lado, pessoas podem morrer se ela falar a verdade. Então as parteiras hebreias, elas chegaram nesse conflito moral, que de fato existia. Existia um conflito moral. Ou elas falavam a verdade e as crianças morriam, ou elas mentiam e as crianças viviam. Raabe também teve essa mesma situação. Ou ela falava a verdade e os espias morriam, ou ela mentia e os espias viviam. Então, quando tem um tipo de conflito moral onde envolve aí a vida humana, a misericórdia, então, nesse caso, um conflito real que existe, a mentira, apesar de ser um pecado, não vai ser imputado nessa pessoa. Porque, segundo Norman Geisler, quando a pessoa está nesse conflito moral e ela opta por defender a vida, Deus não vai imputar aquele pecado de mentira. Então isso é só um exemplo que ele dá. O nosso tempo aqui não dá para abordar isso de forma muito profunda. Procura o livro dele, de Ética Cristã, é muito bom. E aí, no caso de Aimeleque quebrou de fato a lei? Quebrou. Mas ele fez isso pensando na vida de Davi. Davi estava a serviço do rei, porque Davi mentiu para ele dizendo que estava a serviço do rei, então Aimeleque não sabia o que estava realmente acontecendo. E aí estava com fome e ele falou, tudo bem que os pães são sagrados, mas está aqui para você, por quê? Porque a vida é mais importante. Então ele quebrou uma lei, mas pensando no princípio da vida, que segundo Norman Geisler, no absolutismo graduado, seria algo superior. Então aqui a gente não vê Aimeleque pecando, errando, porque ele ele optou por preservar a vida. Então, nas situações morais que eu citei aqui, no caso de Raabe, as parteiras, pode acontecer conosco algo parecido. Pode entrar alguém na sua casa, correndo de alguém que está querendo matar ele. E aí ele entra e se esconde. E aí você fala a verdade quando chega o assassino lá, né? Fala a verdade ou você mente? Né? Só um exemplo. Né? Você pode mentir que o cara não entrou na sua casa, ou você pode falar a verdade e ter um assassinato acontecendo dentro da sua casa. Aí você pode até porque eu falei a verdade, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca minto. Mas uma vida deixou de, né? Sabe? Uma vida foi perdida. Quem sabe era um pai de família, enfim, é uma vida. É uma vida. E aí, realmente são conflitos morais difíceis, mas que segundo o Norman Geisler, nessa questão de absolutismo graduado, que absolutismo é o quê? As leis de Deus são absolutas, mas elas são graduadas. Então, Aimeleque não errou, não pecou em dar os pães da proposição para Davi. Pode parecer complexo, pode parecer difícil, realmente não é fácil esse tipo de tema, mas a gente tem que procurar se aprofundar, né? Quem é professor da EBD tem que, né, cavar aí e tentar encontrar. Eu tentei passar aqui de forma mais sucinta possível, né? Então, por que Aimeleque morreu junto com os sacerdotes? Por causa da maldade de Saul. Foi isso, o cara estava, né, possesso, o cara estava realmente com o coração voltado para o mal, e ele foi lá e cometeu esse tipo de crime, de atrocidade, né? E não tem nada a ver com justiça divina sobre a família de Eli, não tem nada a ver com o pecado de Aimeleque, pelo menos essa é a minha interpretação e a interpretação de muitos teólogos que eu consultei em alguns livros. Então, você também não precisa aceitar 100% do que eu falei aqui. Vamos agora para o tópico 3.3, que é a sina de Doeg. O tópico 3.3, o escritor da revista pegou o Salmo 52, que, segundo os teólogos, foi escrito justamente nessa situação
que quando Davi soube que Saul matou os sacerdotes devido Doeg ter contado para ele aquilo lá que Aimeleque ajudou. Então Aimeleque morre porque ajuda Davi. Davi fica depois sentido até culpado pela morte dele. E aí Davi escreve esse salmo aqui. É bem interessante, algo que eu vou postar no material aí, no material que eu vou deixar para download, que tem uma relação do livro de Samuel com os salmos. Quando foi que cada salmo foi escrito, o momento histórico daquele salmo. É bem interessante, baixa o material que você vai ver isso aí. E o Salmo 52 foi nesse contexto. E aí, aqui você que é professor de EBD, estude esse salmo, leia e releia e tente explicar o salmo. Você pode até usar o que está na revista, mas se você dá uma estudada nesse salmo aqui de forma mais profunda, talvez fique até mais interessante a sua aula. Então, esse salmo é dividido em 3 partes, do versículo 1 ao 4 é uma parte, versículos 5 a 7 é outra, 8 e 9 é outra parte. Então vamos ver aqui um pouco de cada uma dessa parte. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Então aqui ele está falando justamente de Doeg, que se gloriava na sua maldade. O que ele fez foi algo realmente muito perverso. Então ele se gloria na sua maldade. Aí ele fala da língua dele, a tua língua urde planos de destruição. Justamente por quê? Porque ele saiu para contar, meio que fofocar para Saul o que Aimeleque fez. Então aqui ele fala que a língua do ímpio é como uma navalha afiada, para praticar enganos, ele ama o mal. Então assim, a língua é fraudulenta, ele vai descrevendo a situação do ímpio, que tem uma língua perversa. Então aqui Doeg é tratado nessa situação. E aí ele entra depois no juízo divino. Então ele apresenta a situação do ímpio. Quem é esse ímpio, o que ele faz, como que ele age. Depois ele fala, mas tu vai ser julgado, porque entra o juízo divino. Também Deus te destruirá para sempre. Olha só, a palavra destruir, há de arrebatar-te, arrancar-te, te extirpará da terra dos viventes. Então aqui é um juízo divino que é proclamado pelo salmista, que vai acontecer com esse ímpio. Tá? E aqui ele é um juízo que fala do juízo na terra atual. E claro, reflete também o juízo eterno. E aí ele fala assim, ó, eis o homem que não fazia de Deus sua fortaleza. Os justos vão falar, eis o homem que não fazia de Deus sua fortaleza. Isso é um contraste com o que ele vai falar aqui no versículo 8 sobre ele agora. Ele vai falar assim, quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Olha só, enquanto o outro não tinha Deus como fortaleza, ele se comporta, o justo, se comporta como uma oliveira verdejante. A oliveira é uma das árvores que mais vivem, que vive mais tempo. Tem registro de oliveiras aí que tem mais de 3.000 anos. Depois você dá uma pesquisada na internet, você vai ver aí, oliveiras com 2.500, 2.800, 3.000 e poucos anos. Então, ó, desde o tempo dos faraós, essa oliveira está lá. Então tem oliveira que vive muito tempo. Então ele se compara com uma oliveira, ou seja, alguém que está firmado em Deus, nesse sentido de que é para sempre, né? Como oliveira verdejante, sempre, sempre verdejante na casa de Deus. Ele confia na misericórdia de Deus para todo sempre. Então, de um lado tem o ímpio que não confia em Deus e confia na abundância dos seus próprios bens, e por outro lado o justo confia em Deus e na sua misericórdia para todo sempre. E aí ele fecha com ação de graças para dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei o teu nome porque é bom. Então aqui é o Salmo 52, é um salmo que tem muita lição aqui, muita coisa boa para ser tirado. Aqui, devido ao nosso tempo, a gente não vai fazer uma pregação em cima desse salmo. Eu recomendo você dar uma pesquisada sobre algum sermão do Charles Spurgeon, John Wesley, esses pregadores antigos, né? Moody, enfim, ou então pega os mais atuais também. Talvez tenha aí alguma exposição do Salmo 52 por pregadores mais atuais. Alguns pregadores que têm mais vídeos no YouTube, que eu indico, o Hernandes Dias Lopes, ele é muito bom, que ele faz a exposição do texto e procura a aplicação do texto dentro do texto. Então você pode procurar também um sermão do Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se tem, eu não pesquisei, mas deve ter. Então você pode procurar algum sermão, alguma pregação desse salmo para se aprofundar nesse assunto aqui, tá? Mas é claro, na EBD a gente não tem muito tempo, né? Então a gente tem que dar uma resumida, por isso que eu dei aqui algo bem resumido. Bem, é basicamente isso que eu tenho para falar nessa aula.
Essa aula realmente tem a intenção de focar nesses subtópicos e trazer um esclarecimento maior. Não sei se eu alcancei o meu objetivo aqui, mas você pode deixar os seus comentários e deixar a sua participação também. A gente está procurando fazer esse comentário toda semana. Não sei se eu vou conseguir manter, no caso, o cenário e tal, iluminação, mas às vezes eu vou gravar em um outro lugar, mas a gente vai procurar fazer esse conteúdo para ajudar os irmãos que querem aprender mais da EBD, certo? A paz do Senhor, até a próxima aula.